Numa época em que a fantasia era cheia de heróis nobres e reinos de luz, uma saga sombria foi forjada. Uma história que não é sobre ascensão, mas sobre queda. Não sobre salvação, mas sobre uma danação que parece inevitável. Vamos mergulhar nessa história. Olha, essa é a promessa que o autor Michael Moorcock faz logo de cara. E ele cumpre. É o convite para uma fantasia totalmente diferente, mergulhada em melancolia, decadência e uma beleza que chega a ser assustadora. Pois é, muitos dos anti-heróis que a gente ama hoje na fantasia, sabe? Aqueles com cabelo branco, cheios de dilemas morais e com um destino trágico. Todos eles, de certa forma, devem sua existência a um único imperador albino. Um personagem que chegou chutando a porta e quebrando todas as regras do gênero. E para a gente entender por que ele foi tão revolucionário, a gente precisa conhecer essa figura no centro de tudo. Eric não foi criado para ser um herói comum. Na verdade, ele foi pensado para ser exatamente o oposto. Pensa bem, Elric não é o típico guerreiro fortão. Longe disso. Ele é o último governante de uma raça que dominou o mundo por 10 mil anos, mas que hoje vive num tédio decadente. A força dele não está nos músculos, que são bem frágeis, mas sim na mente. Ele é um intelectual, um feiticeiro poderosíssimo que se sente um completo estranho no próprio trono, sempre questionando a crueldade e a apatia do seu povo. E essa diferença para o herói clássico fica muito, mas muito clara quando a gente compara ele com, sei lá, o Aragorn de Tolkien. Onde o Aragorn luta para restaurar o reino dele, o Elric acaba sendo a causa da destruição do seu. Enquanto a magia do mundo de Tolkien geralmente vem da luz, a de Elric vem de pactos com lordes do caos, com demônios. Ele não quer o poder, na verdade, ele despreza esse poder. Isso é uma subversão total do gênero na época. E essa frase, aqui tá a alma do Elric. Mesmo cercado pela crueldade mais banal, ele tá lá, refletindo sobre a natureza da arte, da dor. Ele é um personagem de uma profundidade filosófica imensa, completamente perdido num mundo que não tem o menor espaço para isso. E esse mundo, Melny Boné, é tão protagonista quanto o próprio Elric, porque o cenário aqui reflete perfeitamente a alma do imperador. Imagina só um império tão antigo, mas tão antigo e poderoso, que ele simplesmente esqueceu o que é lutar, o que é criar algo novo. Melniboné é um lugar de uma beleza de tirar o fôlego, mas também de uma podridão moral assustadora. A população vive em sonos induzidos por drogas, buscando prazeres cada vez mais cruéis. É um império no seu último suspiro, só esperando o golpe de misericórdia. E esse golpe de misericórdia, bom, ele vem na forma da maior aliada e, ao mesmo tempo, da pior inimiga de Eric, a sua espada. A Stormbringer, ou Portadora da Tempestade, não é só uma arma, ela é praticamente uma entidade demoníaca com vontade própria. Ela canta em batalha e dá para o Elric a força, a vitalidade que o corpo frágil e albino dele não tem. Mas, em troca, ela exige um pagamento constante. E aqui está a maior tragédia de todas. A força que mantém Elric vivo é alimentada pela sua própria perda. Para sobreviver, para lutar, ele precisa sacrificar, muitas vezes contra a própria vontade, as almas das pessoas que ele mais ama. É como se a espada tivesse um gosto especial por tragédia. Essa é a grande questão que assombra o Elric durante toda a jornada dele. A espada que o mantém de pé é a mesma que destrói absolutamente tudo o que ele toca. É uma simbiose perfeita e, ao mesmo tempo, terrível. Ok, mas por que essa história escrita lá nos anos 60 continua tão poderosa e influente até hoje? Para responder isso, a gente tem que olhar para o legado do criador dela, o Michael Moorcock. O Moorcock não criou só um personagem icônico, ele introduziu ideias que mudaram a fantasia para sempre. Aquele conceito de um único herói reencarnando em vários universos, o campeão eterno, foi ele quem popularizou. E a forma como ele borrou as linhas entre bem e mal abriu caminho para toda a fantasia sombria, moralmente cinzenta que a gente vê dominar cultura pop hoje. E é importante entender o estilo do Moorcock. As histórias dele são o que a gente chama de fantasia pulp. Elas são rápidas, cheias de energia e muito mais focadas em ideias psicodélicas, em conceitos grandiosos, do que numa prosa super detalhada e polida. O próprio autor resumiu isso perfeitamente. A força da saga de Elric não está na elegância da escrita, mas na imaginação pura, na energia crua das aventuras. A leitura parece mais um sonho febril, quase alucinógeno, do que uma saga épica tradicional. Então, se tudo isso despertou o interesse, fica a pergunta: por onde começar?
A melhor forma, na verdade, não é pela ordem cronológica da vida do Elric. O recomendado é começar pelas 3 coletâneas originais de contos. Essa ordem preserva todo o mistério do mundo e o impacto da saga, revelando as coisas do jeito que o autor planejou no início. No fim, essa é a questão que Elric deixa pra gente. Ele é um herói amaldiçoado, um homem bom forçado a fazer coisas terríveis, lutando numa guerra que talvez ele não possa vencer, contra um destino que parece já estar escrito em pedra. E é a nossa luta melancólica, nessa teimosia em continuar, que mora a beleza e o poder dessa história.